a mais um vídeo. Estamos aqui com o Fonema e comigo para falar de qual é a melhor equipe dos quadrinhos. A sugestão foi dada por um inscrito, né? Agora a gente não lembra o nome, desculpa, mas tá aqui a pauta que você sugeriu, comenta aí. Terão outras pautas aí que foram indicadas pelo pessoal aí que a gente pretende fazer. Pode ser que demore um pouquinho, né? Que depende da gente se encontrar. Porque tem alguns... Às vezes tem que ter vídeo já pronto, galera. Aí o cara fica pedindo e a gente não, cara. Tem já uma fila de vídeo já pronta pra entrar e depois vai gravar isso. Aos poucos a gente vai fazendo. E a gente acabou se restringindo a Marvel e DC, porque... Não, e são as mais famosas. Nem adianta querer falar de um grupo de outra editora que não tem o mesmo impacto do que os supergrupos da Marvel e da DC Comics. Os supergrupos da Marvel e da DC Comics estão canonizados no cinema até, tá ligado? Então, tem que ser essa galera, né? E também vamos fazer uma seleção com base na importância desses grupos dentro de cada editora, né? Baseado em histórias boas, em personagens emblemáticos dentro desses supergrupos, continuidades de histórias, participantes, mega sagas que esses grupos participaram e fizeram diferença dentro do universo, entre outras coisas. Começando pela DC, a gente pode mencionar dois grupos, né? Um é o grupo Supremo e o resto é resto. Mas tem que mencionar Novos Titãs. Claro, Liga da Justiça e Novos Titãs são os dois maiores. Os dois maiores, não adianta querer mencionar outros Esquadrão grupos. Suicida, Patrulha do Destino, Homens Metálicos. Pô, a gente pode considerar Lanternas, o grupo, Tropa do Lanterna Verde como? Eu acho que hoje a gente pode considerar, mas não chega nem... Né? Histórias recentes. Eu sempre digo que os Lanternas Verdes, se você pegar todo o universo do Lanterna e colocar numa outro canto, ele funciona sozinho, não precisa se envolver com os heróis da Terra. Com certeza eles funcionam perfeitamente. Uma coisa... Mas é também a parte. O Liga da Justiça, cara, é o emblema maior, né? É o medalhão, é o ouro. Porque eles estrearam supergrupos, né, mano? Capa casca com Starro, a galera do Dani e tudo mais. São personagens baseados em deuses, né? Que falam, meu Deus, são os deuses do Olimpo, E geralmente compostos pelos mais importantes personagens da DC Comics. Os mais importantes e mais poderosos. E com relação aos Titãs, nós temos um início avassalador. Cara, de Marvel Wolfman. Eu pulava no teto, eu grudava. Desenho do George Pérez. Eu urrava por Titãs, eu adorava. Clássico Contrato de Judas. Cara, eu era criança e me identificava com o título, que são super crianças, cara. Eu amava do fundo do meu coração Titãs, cara. O Mutano sempre foi um dos meus personagens favoritos. Vai ganhar edições agora pela Lendas do Universo DC, pela editora Panini. Excelente, cara. O início da fase Marvel Wolfman com o George Pérez. Já ganhou algumas republicações aqui no Brasil pela própria Panini, mas nunca continuaram exatamente com a publicação. E depois eu lembro de materiais legais dos Titãs. Sabe o que eu acho foda? Sempre foi um título legal. Muito bom, na minha opinião. Sempre manter uma constante. Eu concordo com você. Eu não sei, porque vai mexer muito com o meu emocional e com o saudosismo. Porque eu comecei conhecendo quadrinhos, lendo quadrinhos muito pelos Titãs, tá ligado? Sim. E eu me identificava, eu era criança, super grupo de crianças, quero ser o Robin, colocava sunguinha e saia correndo, quero ser o Robin, tá ligado? E eu achava foda, depois, quando eu fiquei mais velho, eu reli esses títulos, porque eu falava assim, nossa, mano, eu era criança e li essas histórias, e olha que histórias que, tipo, com histórias um pouco adultas, tá ligado? Contrato de Judas, falando de traição, falando de assassinato, falando de perda de familiares, essas histórias profundas, e no título de criança, tá ligado? Titãs, eu achava, pô, que foda, velho. Eu colecionei a mensal dos Titãs, que saiu pela editora Panini e tal. E eu gostava das histórias, eram histórias legais, assim, aquela independência, bacana, primeiro do Asa Noturna, como Robin atuando com os Titãs, e depois do Tim Drake liderando a equipe. Eu também acho tão bom quanto. Sim, são muito legais, são histórias legais. Aí, agora vamos falar um pouquinho da Liga. Aí vem a Liga. Aí vem a Liga da Justiça, que surgiu como o primeiro supergrupo de heróis, né, com personagens de revista solo, que integraram um supergrupo, né, e com isso... Lançou moda, Sim, pô, é agora. Todo mundo tem que ter um supergrupo, exatamente, né? E várias histórias depois, na época do pré-crise e tal. Aí nós temos o pós-crise, que eu acho que onde realmente nós temos as melhores histórias da Liga da Justiça. Onde que a Liga deu uma decaída? Eu sei que chegou um ponto da editora, tá lá, saindo Liga da Justiça, era sucesso de venda, e de repente, pum, ela deu uma despencada, porque o leitor achava a Liga da Justiça muito artificial, são muito, oh meu Deus, vamos resolver o crime, e parece que ficou datado isso e caiu as vendas. Onde foi o ponto que aconteceu isso com a Liga?
Cara, eu acho que começou logo após a fase do Grant Morrison, cara. Eu acho que se perderam um pouco a Liga da Justiça. Eu ia falar do Grant Morrison também. Mas vamos voltar lá no pré-crise, no pós-crise, que teve a formação, várias Ligas da Justiça, tem Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça não sei o quê. Sombrias, mas eu estou falando da Liga da Justiça clássica. Liga da Justiça do Batman. É interessante que nessa Liga da Justiça clássica, do pós-crise, o Superman não é o membro original, né? Não. Ele não é o membro original. O ano 1 pós-crise é Canário Negro, Lanterna Verde, Flash, Marciano, Aquaman e Arqueiro Verde, entre parênteses. Ele vem e vai. E a Liga, ela é inspirada num próprio grupo da DC, que é a Sociedade da Justiça da América. Que também é um super grupo que é um super grupo. Poderia, mas ele ainda, eu considero ele abaixo dos Titãs pela continuidade de histórias, ele né? Tem histórias muito boas, porém, eu não sei, o público não é muito fã deles, cara. É porque eles são personagens que muito remetem à né, década de 40, isso, que é o Joel Ciclone, Jay. O pessoal vai ficar puto aí. O Lanterna Verde que usa vermelho. Nós temos o Sandman, né, que é o Homem-Areia e tal, mas enfim, tem outros personagens. E era um grupo pautado, inspirado pela Sociedade da Justiça da América, tanto que a Canário... A Canário ela tem muita relação com a mãe, fala muito, dentro desse título fala muito da sociedade, que precisava trazer para os tempos atuais, por isso que esse grupo se uniu. Eu acho bem bacana que o Superman é convidado para fazer parte desse grupo e ele recusa. Ele fala, não galera, valeu. E aí nós tivemos uma fase não tão sensacional da Liga da Justiça, no pós-crise. Aí eu diria que o ponto alto mesmo veio com histórias Elseworlds, com o Alan Davis, por exemplo, com Liga da Justiça, o Prego. Nós tivemos, bem posteriormente, nós tivemos Escada para o Céu, que tem a arte do Brian Hitch, o roteiro, eu não sei se é do Mark Millar ou do Mark Waid, mas eu acho que é do Mark Millar. Aí temos Reino do Amanhã, que ainda que seja... O universo DC, ele é Liga, é um pouco Liga e Superman ali. Aí nós temos Grant Morrison na mensal, o Grant Morrison, que daí, com o Mark Waid também, com Torre de Babel. Eu acho que o Mark Waid veio antes, Mark Waid, depois veio o Grant Morrison. O Mark Waid veio antes, porque o Mark Waid é do ano 1 também. Aí o Mark Waid, ele colocou ali, ele criou, entre aspas, o Batman paranoico, né, que é o Batman que precisa derrotar, ele tem que ter um plano para conter os membros da Liga da Justiça. Aí veio o Grant Morrison e reforçou esse estereótipo do Batman meta-humano, né, que surra todo mundo. Ele é o humano mais perigoso do mundo e todo mundo menospreza ele vai lá e dá um cacete em todo mundo. Enfim. Grant Morrison endeusou muito a Liga da Justiça. Ele colocou elas num patamar de realmente deuses. Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar errado, galera, desculpa, perdão se eu estiver errado, porque nessa época que eu li esses títulos, eu não ligava muito pro roteirista, não lia quem estava escrevendo a história, era só a história. Sim, mas eu também, uma época não tinha esse... Então eu não sei, mas se eu não me engano, essa fase até começa com a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman na Batcaverna decidindo quem vão ser os membros da Liga da Justiça, como tipo, somos soberanos e a gente precisa escolher a dedos. A trindade, né? Precisamos escolher a dedos quem são os outros membros inferiores a gente, sabe? E eu lembro que era um diálogo muito arrogante dos três, tá ligado? Ficava meio... Aí nós tivemos outras histórias ali, mas que talvez não sejam tão marcantes, algumas sagas que não envolvem exatamente a Liga, como Crise de Identidade, mas... Sim. É a Liga. Mas eu acho uma coisa mais universo DC, assim, sim, também, né? Mas tem um ponto Liga ali, tem, né? Muito ponto Liga. Muito ponto Liga ali. Então, eu acho que... Nos 952 é uma caída e agora também tá caído. Então, eu acho que a questão é ainda que talvez em termos de clássicos, os Novos Titãs e até qualidade de histórias, como a gente falou, contínuas, isso é uma história bacana dos Novos Titãs. Sempre. Eles, vamos dizer que batem ali com a Liga da Justiça, mas a Liga da Justiça é a Liga da Justiça. Eles são os maiores. Mas em particular, se eu fosse falar qual que é o maior supergrupo de histórias, em questão de histórias mais elaboradas, tudo, eu votaria Titã. Titã. Mas talvez por saudosismo e tudo mais, eu votaria Titã. Mas eu considero a Liga o supergrupo mais importante do universo DC. Pela Marvel Comics, quem que a gente pode mencionar é a Primeira Família, Quarteto Fantástico. Também grupo de estreia da Marvel. X-Men, né, o grupo dos mutantes. Talvez, na minha opinião, o maior número de histórias já publicadas, de grupo. Sim. E Vingadores, obviamente, aí, né? A gente tem esses três grupos da Marvel, dois da DC Comics. Na Marvel, a gente tem Quarteto Fantástico com grandes histórias, principalmente no início da publicação. Aí depois temos fases memoráveis, com Mark Waid, Jonathan Hickman. Foi sensacional. Então, tem bastante histórias, é um grupo muito querido. O Quarteto... Mas ele não chega a ser
Né? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Talvez, não sei se porque falta membros ou não. Porque é muito. Como é um lance família, você não tem uma alteração muito grande nos membros do grupo, né? Você entra o Homem-Aranha, entra a Mulher Hulk, Tempestade, essa galera já fez parte. Mas é uma coisa assim. Sai um, entra um. Isso. Não é uma coisa, sai todo mundo. Claro que teve algumas fases quando o Quarteto Fantástico estava fazendo uma expedição para fora, aí ficou aquele grupo, que era a Mulher Hulk, o Homem-Formiga. O quarteto, pra mim, o grande problema é que as histórias dele parecem muito iguais. Por mais que mude o roteirista, parece sempre a mesmo plot que vai se resolver, mas o Richard vai resolver e tudo mais. Eu acho essa grande falha do quarteto. E todo mundo falando que vai sair do grupo. Sempre dando alguma briguinha interna. Eu vou sair do grupo! Aí vai aí o outro, então agora que eu vou sair. E tem uma história. Essa é a falha pra mim do quarteto. Tem uma história, eu acho que é Sérgio Aragones destrói a Marvel. Tem um destrói a DC e um destrói a Marvel, mas é outro nome, esmaga a Marvel, enfim. E ele brinca exatamente com isso. Quando ele vai focar no Quarteto Fantástico, ele fala, eu vou sair do grupo. Eu também. Então eu também vou sair. Então vai sair. Fazer os porque é realmente uma coisa que acaba... Acontece constantemente, né? Mas temos ainda X-Men, vamos falar dos X-Men, que, porra, foi um grupo... o grupo, né, cara? Arrebentou com Chris Claremont e John Byrne na segunda Gênesis, a segunda geração, né? Que daí veio o Wolverine, Colossus, Noturno, Tempestade, enfim... Com histórias sensacionais, saga da... O Pássaro Trovejante. Que morreu, foda-se. Puta personagem, o Pássaro Trovejante. Saga da Fênix Negra, né? Aí os personagens tiveram anos e anos de grandes histórias por essa dupla, né? Anos 90, até por conta do desenho animado, era talvez a equipe mais famosa que existia. Era absurdo, né? O sucesso. Nos anos 90 era o título que mais vendia. A revista mais vendida, salvo engano, é Uncanny X-Men, que tem a arte do Jim Lee. E a capa é prateada, né? Não, aquela capa prateada é do Roger Cruz, aqui no Brasil, a versão nacional. Eu tenho na Editora Abril. A carteirada, pá! Mas os X-Men, durante muito tempo... Anos 90 foi foda, anos 2000 entrou o Grant Morrison, entrou o Joss Whedon e assim por diante. E nós temos também os Vingadores, né, galera? Os Vingadores que vieram como uma espécie de grupo antagônico da Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça... ela era formada por personagens solo que se reuniram e formaram um supergrupo. O Quarteto Fantástico não, era uma família. Eles eram o grupo, né? Não tinham personagens individuais. Eu posso estar errado, galera. Eu vi num documentário que surgiu a Liga, aí a Marvel chegou no Stan e falou, Stan, precisamos de um grupo. Aí o Stan criou o Quarteto como grupo. É o primeiro título de supergrupo da Marvel. O primeiro família. Isso. Mas só que ele não era antagonista. Não era. Aí depois que falou, a gente precisa também reunir nossos heróis e montar um grupo que é mais famoso. O pessoal gosta mais. E daí a questão era a seguinte, os Vingadores eles têm os personagens muito poderosos na primeira formação, alguns pelo menos, mas não eram exatamente os títulos mais fortes, né? A gente tinha ali o Homem de Ferro, que sempre vendia mal. Sempre teve uma publicação mensal, mas não... Aí vendia mal. Aí nós tínhamos o Capitão América, que foi resgatado pelo Jack Kirby, que é criador do personagem, para fortalecer o grupo, até a imagem do Capitão América, do lance do herói da liberdade, o patriotismo. Era uma época que estava em voga, então ele acabou trazendo novamente ele trouxe de volta o personagem. O Capitão América. Muito bem introduzido, por sinal. Muito bem introduzido, e acabou ganhando um título solo. Thor, que era um título muito forte na época, o Thor. Hulk também nem se fala? Não, o Hulk não. Na verdade, o Hulk ele surgiu, ele teve umas vendas medianas, aí ele foi, entre aspas, substituído pelo Homem-Aranha como mensal. O Homem-Aranha foi na mesma época, mas a Marvel teve que meio que optar se ficava com o Hulk ou com o Homem-Aranha. Aí o Hulk foi meio que abandonado, teve 6 edições, e depois ele ressurgiu em Tales to Astonish, que daí ele dividia a publicação com o Gigante, e depois ele passou a dividir com o Namor, aí ele ganhou corpo, e daí a Tales to Astonish, a edição 102, ela transforma na revista mensal do Incrível Hulk. Aí ela é alterada. Mas o Hulk, de início, ele era um personagem... acho que sabe por quê? Pra mim, eu conheço o Hulk desde a mensal dele. E eu lembro que quando eu era mais novo, o Hulk era um sucesso de venda. Mas é que na década de 70, por causa do seriado e tal. Mas o Hulk, quando surgiu, ele foi meio... Eu acho que era um personagem muito estranho pra época. Porque, pensa, era
É o médico monstro. Mas que era um herói. Mas na verdade atuava como anti-herói. Então isso era novo, né? Eu queria até um pontinho aqui. Eu tava lendo recentemente a última versão V7 dos Vingadores. Olha só, tem 7 versões de história dos Vingadores. E rola uma viagem do tempo, eles encontram com os Vingadores da primeira geração. E esse Hulk da primeira geração ele não é burro, cara. Não é. O Homem-Aranha vai falando com ele, Hulk, vai, pega. Ele falou, por que você tá falando comigo como se eu fosse um cachorro, cara? Eu te entendo normal, tá ligado? Mas o Hulk, ele era inteligente, era chamada... Eu vou deixar aqui na descrição, me fugiu isso só for o personagem. Mas enfim, as primeiras histórias, foram muito marcantes, histórias que os fãs gostaram, mas ela foi perdendo pique nesse volume 1 do personagem. Eu entrei em discussão com o Fernando porque eu não gostei dessa primeira leva dos Vingadores, cara. E ele fala que é um grande clássico, que vai... As primeiras histórias são grandes clássicos. Eu fui pegar pra ler, eu não consegui, cara, não desceu. As primeiras histórias são... mas é que as histórias são datadas, de certa forma, mas se você pegar a ideia... Foi sucesso de venda na época? Foi. Okay. Se você pegar a ideia dos personagens, das histórias, elas eram bem interessantes. Mas são datadas. Era uma puta cópia da Liga da Justiça ali, né? Personagens que vinham de títulos solos e tudo mais. Aí, os Vingadores tinham sagas boas, pontuais, tinham com participações. Não existia saga de Thanos, é uma criação até nacional, inclusive, pela editora Abril. Aí, a saga de Korvac. Korvac é tudo dentro dos títulos que é bacana. Aí tinha um crossover com os Defensores e tal. Quando que perdeu o pique, os Vingadores? Eu sei que tem um ponto que decaiu bonito. Cara, acho que foi anos 90. Teve uma fase lá que a Viúva Negra se tornou o chefe do grupo. E o Homem de Ferro foi morto, você sabe, né? Sei, veio do passado, jovem. Eles quiseram rejuvenescer o Homem de Ferro pra garotada se identificar mais com o personagem. Aí teve também Massacre Marvel, que foi uma bosta e tal. Aí, é uma coisa que eu sei que muito fã mais das antigas, eles torcem o nariz. E eu, de certa forma, torço um pouquinho, mas eu vejo mais o mérito, o saldo geral, que é a fase do Brian Michael Bendis, que ele fez assim, ó, pegou os Vingadores e fez assim, ó, blum, lá em cima. Esse cara, Brian Michael Bendis, foi o que resgatou os Vingadores. Ele resgatou muito o título, né, porque até então, quem dominava a Marvel em termos de grupo eram os X-Men. Então, aí o Bendis fez assim, ó, pá, colocou os Vingadores acima dos X-Men e proporcionou a queda, grandes sagas, histórias realmente divertidas, mas o pessoal reclama que houve descaracterização dos personagens ou até do grupo. Não tira a razão deles. Isso que eu falei, não tira a razão deles. Mas o saldo positivo é muito maior do que esses pequenos pontos. Do que esses pequenos pontos aí. Então, Corema, na DC a gente tem Liga da Justiça. E na Marvel, velho? Agora como é que a gente faz, velho? Porque eu disse que o quarteto ele fica em terceiro nessa escala. O quarteto não entra nessa brincadeira. Eu não colocaria. A gente tem X-Men e Vingadores. X-Men e Vingadores. Como na DC a gente tem Liga e Titãs, então a gente tem X-Men e Vingadores ali em contrapartida. Eu, em particular, eu acho que os X-Men é muito mais importante que os Vingadores, cara. Cara, olha, eu fico assim, Corema, eu acho que é complicado. Não é uma coisa simples mesmo. Eu tava falando qual que ele tinha decidido e tal. Mas assim, eu acho que a representatividade dos Vingadores como os maiores heróis da Marvel e tal, eu acho que pesa. Tá, você tá entendendo? Eu acho que pesa. Eu concordo. Tanto que, por exemplo, você pega os crossovers, teve X-Men versus Vingadores. Novos Titãs. Verdade. Você pega Liga da Justiça versus Vingadores. Os X-Men seriam meio que os Novos Titãs dali da Marvel. Não tem uma relação, assim, mas você tá entendendo? Olha, então, e os Vingadores, eles têm uma representatividade dentro do universo Marvel, mas não fosse essa fase do Bendis que realmente realçou o grupo e levou ele, eu falaria X-Men, cara, mesmo com essa representatividade dos Vingadores. Botando em confronto tudo, se eu fosse fazer uma escala, eu faria no saldo geral, fazendo a soma total de tudo relacionado aos supergrupos. Eu botaria, olha, mano, eu botaria Vingadores em quarto, que pra mim, ele começou bem, caiu, depois voltou, mas mesmo assim, quando ele voltou, os personagens eles estavam esquecidos. Os personagens solos estavam esquecidos. Em terceiro, eu vou botar a Liga da Justiça, os dois maiores grupos eu coloco em terceiro e quarto, né, mano? A Liga da Justiça, porque pra mim, no questão de histórias mais marcantes e tudo mais, eu acho que o Titã ganha da Liga. Sim. O Titã ficaria em segundo, mas pra mim, o Universal. Melhor supergrupo, personagens mais carismáticos, títulos com maior constância de histórias boas, títulos a mais longo tempo sendo publicados sem cancelamentos, derivados do próprio título de outros supergrupos dentro do próprio supergrupo.
é X-Men. É o maior grupo de super-heróis existente no mundo, na minha opinião. É X-Men, mano. Eu fico com a Liga da Justiça. Você fica com a Liga. Fico com a Liga. Olha, o Decenal tá preferindo X-Men, mano. A galera não, pois é, cara. E eu prefiro os Vingadores. Eu prefiro a Liga e os Titãs também. Eu prefiro os Vingadores. Mas eu acho que a Liga, por conta da força individual, quando eu falo força individual, é tanto no sentido superpoderes como dos títulos solos de cada um deles. Eles são personagens que realmente dão um ar assim pro público, sabe? É que assim, você olha e fala assim, porra, a Liga da Justiça que teve desenho, que teve isso. Você fala, porra, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Lanterna Verde, Batman. A Liga, é muito uau! A Liga, ela é forte junta e os personagens solos são fortes também. Ao contrário dos Vingadores, que tem personagens fortes, mas tem muito personagem que é fraco. Por exemplo, Gigante e Vespa, que são da formação original, são personagens totalmente esquecíveis, cara. Sim, fraquíssimos. Isso, já na Liga da Justiça, não, todos os membros originais são fortíssimos. Mesmo o Batman sendo humano, ele tem o lance do preparo e tal, o pessoal fica puto. Mas o título também solo dele é muito forte. Então. E aqui nós estamos falando, obviamente, das formações mais clássicas. Lembrando que todos esses grupos sofreram alterações bizarras, né? Mas se você pegar, por exemplo, a tríade dos Vingadores, que é Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor e Capitão América, que são uma constante ali, temos o Visão. Mas não é um personagem de título solo. Gavião Arqueiro não é um personagem de título solo. E o Hulk, sinceramente, além do que a gente menciona ele, mas é pela formação original, porque ele teve uma passagem muito curta pelo grupo e nunca mais voltou. E sempre que ele volta, ele só volta pra ajudar numa briga e vai embora. Ele não fica, ele nunca fica no grupo. Sabe, é um personagem que volta eventualmente e fica... Tá. Então, você vota Liga, eu voto X-Men. Os paradigmas aqui ao contrário. Você acha que, no conceito geral, na somatória de todos os pontos, de melhores títulos, melhores personagens, melhor de tudo, que a Liga é superior? Eu acho que sim. Então a gente vai encerrar esse vídeo nesse combate aqui. Liga. Fica a opinião de cada um. Inclusive com vocês agora. Deixa a opinião de vocês aí, qual que seria o super grupo, aquele coisa mais marcante pra vocês. Do mundo real, nosso mundo. Qual que é o mais marcante? É a Liga da Justiça ou é X-Men? E aí, galera? Eu acho complicado, né? Eu acho X-Men. A Liga da Justiça. Apesar de eu preferir entre todos os Vingadores. Eu prefiro entre todos a Liga também, mas eu voto no X-Men. Não, eu sou os Vingadores. Eu sou mais coerente, galera. A ideia aqui não é só uma mera preferência pessoal. Exato, né? Fazer uma somatória de tudo. Sai da casinha e tenta ser correto. Não botar o seu gosto acima de tudo. Daqui a pouco vem um cara e fala, eu gosto dos campeões. Não, desculpa, não. Foi mal, cara. Então é isso daí, galera. Defensores Netflix, não. Deixe sua opinião aí, galera. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar os nossos vídeos e ficamos até a próxima. Vamos! Job.